Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Nós estamos celebrando em comunhão com a igreja do mundo todo a solenidade da Santíssima Trindade. Sempre no domingo seguinte a Pentecostes, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Parece algo redundante, porque em uma liturgia a igreja celebra o mistério de Deus, sendo que toda liturgia é um culto direcionado a Deus. Porque com o Pentecostes nós encerramos todo o mistério da vida de Jesus Cristo, e o Pentecostes ele é a manifestação da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Com a solenidade de Pentecostes nós concluímos a manifestação da Trindade. No domingo seguinte é como se fosse, ou seja, hoje, é como se fosse uma síntese de tudo aquilo que nós celebramos no mistério pascal, o mistério da vida de Deus. Nós ouvimos a leitura dos Provérbios, o capítulo 8. Olha, começou o texto dessa maneira: assim fala a sabedoria de Deus. Alguns exegetas dizem ser a sabedoria de Deus a figura do Filho eterno, a segunda pessoa da Trindade. Outros estudiosos bíblicos dizem a sabedoria ser o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. De qualquer maneira, meus queridos, é a figura do Deus que se refere a si próprio. Já no texto do Antigo Testamento nós temos indícios da existência da Trindade, não de maneira direta, mas olha só o que diz o texto: assim fala a sabedoria de Deus, o Senhor me possui como primícias de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Ou seja, o texto está dizendo que essa tal sabedoria é algo eterno, que Deus possuía antes de criar. Ou seja, a sabedoria é o próprio Deus. Como entender Deus possuindo algo que é Ele mesmo? Nós só podemos possuir algo que é distinto de nós, não é verdade? Ou seja, há uma distinção em Deus, que o Antigo Testamento, nós já ouvimos esse texto que é do Antigo Testamento, não explicitava como Deus Trindade, Então nós contemplamos que Deus ele é uno, mas existe uma distinção no seu interior. A essa distinção nós chamamos Trindade. Deus é uno enquanto natureza, enquanto substância divina, mas Ele é trino enquanto pessoa. Um Deus, três pessoas. Em Deus há o amor abundante. Na primeira carta de São João, no capítulo 4, o autor do texto vai dizer assim: Deus é amor. Então existe em Deus no seu interior um amor de uma pessoa para com outra. Nós chamamos essa análise de trindade imanente. Depois, esse amor que é imanente, ou seja, que existe em Deus, esse amor vai ser comunicado para o que é fora de Deus. O que está fora de Deus? A criação. A criação não é Deus. Então, o amor, primeiramente, ele deve estar no interior daquele que ama. Ninguém dá aquilo que não tem. Deus é amor. Só que o amor, ele só é amor se ele se comunica. Portanto, se Deus não fosse trindade, não existiria amor. Vou fazer uma pergunta para vocês entenderem.
Uma pessoa egoísta ama o outro? Não, porque o amor se comunica. Uma pessoa egocêntrica, isolada, manifesta amor para com o outro? Não. E os judeus, os islâmicos, que creem somente na unidade divina, ou seja, Deus é uno somente, eles dizem que é possível o Deus, ele manifestar amor sozinho. É incoerente. Esse amor, ele existe primeiramente no interior de Deus, e só existe porque existe distinção. Uma pessoa ama a outra, é a trindade imanente. O pai é aquele que gera o filho, ou seja, o pai é aquele que ama o filho. Por consequência, o filho é aquele que é gerado, o filho é aquele que é... Se o pai ama, o filho é amado. Olha, se tem um que ama, tem um que é amado. A própria língua portuguesa, né? A análise sintética, a sintática, a análise verbal vai dizer isso, né? Aquele que recebe, o agente da passiva na língua portuguesa, quem gosta de português, né? Se tem um que ama, tem um que é... O pai é o que gera e o que ama, o filho é o que é gerado e o que é amado. Entre um que ama e um que é amado, precisa de alguma coisa a mais. O que chama? Como chama isso? Precisa de um substantivo aí nesse meio verbal. Amar, ser amado. Precisa de um substantivo. Qual substantivo? Amor. Ninguém pode dizer amar se não tem amor. No seio da Trindade, o Pai ama, o Filho é amado. Como se chama o amor? Espírito Santo. O Espírito Santo, por isso ele procede de um e de outro. Por isso ele procede do Pai e do Filho. Porque ele é esse amor que permite o Pai amar e o Filho ser amado. São João Damasceno vai dizer que a Trindade, é muito bonito o que São João Damasceno vai dizer. Ele compara a Trindade com 3 crianças. 3 crianças vão brincar. Elas, uma dá a mão à outra e formam um círculo ou uma circunferência e começam a rodar assim, a girar. Como chama essa brincadeira? Roda-roda é Silvio Santos. Não é roda-roda, não. Ciranda. Está assistindo muito Silvio Santos. Começam a girar, a girar. E São João Damasceno vai dizer que a Trindade são essas 3 crianças a brincar. E o texto do Antigo Testamento de hoje, olha só que vai dizer assim: eu estava ao seu lado, é a sabedoria falando, como mestre de obras, eu era o seu encanto, dia após dia, brincando todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Deus é aquele que está brincando de ciranda, na sua pessoalidade. 3 crianças, o Pai, o Filho e o Espírito Santo começam a girar. E à medida que esse giro vai aumentando a sua intensidade, quando essa ciranda que é eterna começa a girar de maneira infinita, o que acontece àquele que contempla essas 3 crianças que começaram a girar devagarzinho e pegaram uma velocidade inalcançável? Você começa a enxergar o que naquilo que está de maneira cíclica se movimentando? Você enxerga o que? Um único círculo. Pega uma argola, né? Ou pega, já viram o peão? Peão, você vê o desenho bonitinho dele, tem umas inscrições. Começa a girar ele. Você vai enxergar o quê? Somente uma coisa, não vai enxergar os detalhes. Quando essas 3 começam a rodar, elas se tornam uma única ciranda. São João Damasceno diz:
essa distinção daquelas crianças que brincam é a pessoalidade divina. O Pai, o Filho e o Espírito. Mas a unidade que elas formam por meio do amor, o dar a mão significa o amor transbordante que roda no seio trinitário. Quando elas de fato estão unidas, elas manifestam a sua unidade, que é a unidade divina. Muito bonita a trindade imanente. Falamos até agora só de Deus. Mas quem ama tem que se comunicar, e Deus comunica esse amor, o Pai, o Filho, o Pai e o Espírito Santo. Mas esse amor é tão transbordante que Deus, Ele não necessita disso, mas Ele decide-se a manifestar esse amor para alguma coisa que esteja fora dele. O prólogo do Evangelho de João vai dizer assim: no princípio era Deus. Se você ler no Evangelho de João as primeiras partes, que chama-se prólogo, é um texto muito filosófico, pois pega em casa. No princípio era, parece que até que São João tomou umas, na hora que escreveu, né? No princípio era Deus, e Deus estava com Deus, e Deus era Deus. Parece uma coisa meio esquisita, né? Mas ele está tentando dizer o quê? Que só existia Deus. Mas Deus depois faz toda a obra da criação, para quê? Para amar, para manifestar o amor. Se quem ama quer manifestar o amor. Então, isso daí nós chamamos de trindade econômica. Quando Deus não só Ele não só se convence de que amar a si próprio é necessário, mas Ele quer amar algo que está fora dele. Ele se comunica para algo fora, que é a obra da criação. Ele cria e Ele ama. A trindade econômica. Muito bem. Só que para amar alguém, eu tenho que estar junto a esse alguém. Por isso que Deus, que é eterno, Ele entra no tempo e no espaço. Ele entra na temporalidade, na espacialidade. Quando Ele entra no tempo e no espaço, Ele tem que tomar forma material. Ele podia se tornar qualquer coisa. Deus podia ter se encarnado e tornado qualquer coisa. Mas Ele se decide tornar semelhante àquilo que Ele criou à sua semelhança, que é o ser humano. Por isso Ele toma um corpo humano, Jesus Cristo. Olha que bonito. Para quê? Para amar, para conviver. Quem não vive as experiências daquele que diz amar, não ama. Não ama. A prova de que Deus nos ama é que Ele enviou o seu Filho unigênito e deu a vida por nós, viveu em tudo as nossas experiências, só uma delas que não, o pecado. Você vai saber quem de fato te ama quando a pessoa passar por que você está passando junto de você. Não que a pessoa tenha que estar no seu lugar, né? Mas nós chamamos isso de compaixão, é estar no outro, mas não é ser o outro. Aí sim nós dizemos amar e ser amado por alguém. Ele fez isso para nos ensinar que nós precisamos amar como Ele nos amou, da mesma maneira. Então essa trindade se comunica e quer nos ensinar a amar como ela, assim, se ama internamente, né? Nós ouvimos hoje a leitura segunda, carta de São Paulo aos Romanos, e o autor vai dizer assim: por meio de Jesus tivemos acesso pela fé ao Pai, a esta graça, na qual nós estamos firmes. Como assim? O prólogo de São João, volta lá no prólogo, depois você lê em casa, né? O Evangelho de João, comecinho. Ele vai dizer no versículo 18, a Deus ninguém viu, ninguém jamais viu a Deus, está escrito lá. O Pai
é intocável, porque é infinito. Mas Ele, quando permite seu Filho se tornar um de nós, Ele se permite ser tocável, Ele se permite ser contemplado pelos sentidos. Então, para que nós cheguemos ao Pai, nós temos de nos revestir daquilo que toca o céu, como se fosse uma escada, né? Qual é a escada que leva ao céu? Jesus Cristo. Por isso que o Evangelho, os textos de São Paulo, depois os protestantes vão pegar esse texto para rechaçar a intercessão dos santos. Mas está escrito um texto da Bíblia assim: nós temos somente um intercessor, que é Jesus Cristo. Quando o autor escreve isso, ele está falando assim: ninguém chega ao Pai, senão por Jesus Cristo. Ora, para nós chegarmos lá, nós temos de nos revestir de Cristo. A liturgia da igreja é exatamente isso. O que é a liturgia da igreja? Não só a missa, mas toda a liturgia da igreja, os outros sacramentos, a liturgia das horas. O que é, no fundo? A igreja se reveste de Cristo e assim ela, pelo impulso do Espírito que nos impele ao alto, ela chega até o Pai. É isso. O que é a missa? A missa é um revestir-se de Jesus para chegar ao Pai. Por isso que todo texto eucológico, ou seja, litúrgico, ele vai se dirigir ao Pai, por Jesus, no Espírito Santo. Ai, padre, que difícil. Pode ver as orações da missa, sempre vai ser assim: ó Deus, e no final, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Para a gente ilustrar um pouco, toda ilustração acaba diminuindo um pouco o que é, mas não tem jeito, né? Nós somos seres humanos, precisamos ludicamente enxergar para entender, né? É como se fosse assim: eu quero chegar a um destino, esse destino é o Pai, né? Para eu chegar até um caminho que é longe, eu tenho que ter algum meio de condução. Então pego o meu carro, meu Fusquinha azul, tá? O Fusquinha azul se chama Jesus Cristo. Somente com ele eu vou conseguir chegar até lá. Só que o Fusquinha, ele precisa de algo que o movimente até lá, que é o combustível, que são as rodas. E este que permite este movimento se chama Espírito Santo. Viagem completa, tudo, não falta mais nada. Eu chego até o meu destino, que é Deus. Essa é a fé da igreja. Nós cremos num Deus uno e trino. Portanto, nós cremos que Deus atua na sua unidade. Lá na criação já estava a trindade. Na redenção, na face do Cristo, estava a trindade, né? Na manifestação do Espírito no Pentecostes, estava a trindade. Por quê? Porque o Espírito veio do Pai e do Filho. Então a trindade age de maneira única, sempre, sempre. Muito bem, esse é o mistério do que celebramos hoje. Muito difícil? Não. Agora, o que ele nos ensina, que é o mais importante? Porque senão a gente sai daqui somente com o conceito. Primeira coisa que a gente tem que aprender para nós: Deus roda nessa ciranda. São João Damasceno chama essa ciranda de pericorese. E eu também devo fazer o mesmo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. São três pessoas distintas, mas que formam a pericorese, essa ciranda, que é única. Nós também podemos nos unir ao que é diferente e construir na distinção e na diferença a unidade. É o primeiro ensinamento da Trindade. Nós precisamos construir a unidade. Primeira coisa,
Eu não posso querer que o outro seja o que eu quero. Eu não posso querer que o outro seja o que eu quero, ou seja diferente do que ele é. O outro é o outro, eu sou eu. Já estou falando há 2 semanas isso, né? Vamos lá em casa. Por que tem conflito lá em casa? Às vezes tem alguém que se estranha com o outro. No fundo, por quê? Porque um quer que o outro seja o que ele quer. Só que não vai ser nunca, vai ficar brigando até a morte. Cada um é um. Nós precisamos encontrar um jeito de viver essa unidade na diferença, na distinção. Deus está dizendo com o mistério da Trindade, é possível na diferença se construir, por meio de uma relação de amor, a unidade. Unidade não é uniformismo. Você não vai conseguir que ninguém seja como você. Você também não é igual ao que o outro quer. Por que o outro tem que ser o que você quer? Conviver com o diferente. Isso não quer dizer, minha gente, que a gente tem que ser amiguinho de todo mundo, né? Primeiramente que amigo de verdade são 2, 3, por aí só. Mas mesmo aquilo que é distinto de você, você precisa se esforçar para se relacionar, porque senão você não ama. Por que Jesus fala tanto do amor aos inimigos? Né? Se você pegar o Sermão da Montanha, que nós estamos acompanhando essa semana, e vamos continuar a semana que vem na missa semanal, quem vem à missa todo dia acompanha, né? Ouvistes o que foi dito no Antigo Testamento, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Por que Jesus pega tão no pé dos discípulos? Porque se não manifesto amor a todos as pessoas que são a minha alteridade, o meu outro, eu não amo plenamente. Não tem como amar metade, não é amor. Eu preciso me esforçar para dar as mãos ao outro, no mínimo que é a relação de amor que vem de Deus. Eu preciso. Ai, padre, mas eu não gosto da pessoa desse jeito. O amor não exige nada, ele ama. Ai, padre, é muito difícil. É mesmo. Você escolheu ser cristão. Jesus nunca disse que seria fácil amar ou viver essa unidade. Mas nós já nos arriscamos a sermos cristãos, então temos de honrar aquilo que nós dizemos ser. E não é fácil, minha gente. Por isso a necessidade de rezar, por isso a necessidade de fechar a porta do quarto e pedir: Senhor, dá-me paciência, porque se o Senhor me der força, eu derrubo todo mundo. É assim mesmo que tem que rezar: dá-me paciência, serenidade, mansidão, me ajude a amar. Não está fácil, Senhor. É Ele que pede que nós amemos, peça para Ele esse amor. Então, aprendamos da Trindade que nós precisamos viver essa pericorese nas nossas relações, esse dar a mão ao outro, e mais do que isso, esse girar, esse movimentar, estar com o diferente. Isso é um desafio para nós. Amar aquele que nos calunia, amar aquele que nos prejudica. Olha, isso é uma aventura, não é simples, não é simples. Eu tenho uma amiga que sempre diz assim: você devia ser afastado de tal pessoa que falou de você, que não sei o que. Não, mas eu sou chamado a amar, e o primeiro jeito de amar é tentar compreender o outro, né? Porque às vezes nós não conseguimos amar, porque nós não entramos naquela pessoa buscando conhecê-la. Quem ama, conhece. Se alguém é de um jeito, é desse jeito, tem alguma razão por ser. Eu preciso compreender, e compreendendo eu amo. Eu sempre falo, né? Ninguém ama o que não conhece. Procure entender aquele que te incomoda.
você vai passar a conseguir, você vai passar a amá-lo, com toda certeza. Procure compreender. É que nós somos muito impacientes, impetuosos. Mas quando você para, eu vou observar, eu vou compreender, eu vou silenciar, eu vou enfrentar, você começa a amar. E o amor, ele quebra as pernas daquele que age com o mal. Sempre, sempre. Por que também, às vezes nós vemos alguns casos assim, né? Você já deve ter visto pessoas que namoram por 6 anos namorando. Hora que casa, fica 2 meses e separa. Já viram isso? Ora, mas 6 anos namorando? 7, sei lá. Por quê? Porque o outro não foi conhecido. Quem não conhece, não ama. Por isso, a necessidade de conhecer a Deus, a necessidade de conhecer o outro. Também deixar ser conhecido. Às vezes você é incompreendido pelo outro porque você também não se deixa conhecer. Você não se mostra. Nós temos um Deus que ele foi mostrando a face dele no decorrer da história. Se você pegar o Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus vai mostrando a sua face paterna. Todo o Antigo Testamento, hoje nós vemos uns elementos da face trinitária, né? Mas de maneira predominante, o Antigo Testamento vai mostrar que Deus é Pai. Infelizmente, os islâmicos e os judeus pararam por aí. Eles só enxergaram a face do Deus que é Pai. Mas Deus quis se mostrar mais, porque Ele não tinha se mostrado por inteiro. Por que Deus quer se revelar? Esse mostrar-se de Deus se chama revelação. Porque Ele quer ser amado. Ninguém ama o que não conhece. Para alguém amar a Deus, tem que conhecer. Então Deus se deixa conhecer. É por isso que na plenitude dos tempos Ele envia o seu Filho, para que o ser humano pudesse conhecer que na divindade existe não só o Pai, mas existe uma outra face, que é a pessoa do Filho. Só que não parou por aí ainda. Lembra aquele episódio que Jesus, nós estamos ouvindo o Evangelho de João hoje, é o mesmo episódio da última ceia. Os discípulos estavam tristes porque Jesus falou que ia voltar para o Pai. E Jesus diz assim: não fiqueis tristes, é necessário que eu vá para o Pai, para que venha sobre vós o Espírito Santo, o Paráclito, o defensor. Lembra desse texto bíblico? Não seria tão bom Jesus permanecer aqui e estava tudo bom? Só que se acontecesse isso, nós não conheceríamos o que Deus é na sua totalidade. É quando Jesus vai junto do Pai, e junto do Pai Ele envia naquele dia tremendo de Pentecostes o Espírito Santo. Aí sim, Ele se deixou conhecer por completo. Agora nós temos a condição de dizer: eu posso conhecer a Deus. Deus é uno e Deus é trino. Deus é unidade divina e é trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu posso conhecer a Deus, e porque eu posso conhecer a Deus, eu posso amá-lo, e eu quero amar a Deus. É isso, o mistério da Trindade. E o Espírito Santo é o que nos vai arrastar, viver a presença de Deus até o fim dos tempos, por meio da igreja. Que nós aprendamos este mistério na nossa vida. Sejamos cristãos pericoréticos, cristãos de ciranda, de ciclo, de círculo, de movimento, de dar as mãos com o que é distinto, para que assim nós nos assemelhemos a Deus e o agrademos. Assim seja. Amém.